O fluxo de água que passava pelo lugar que eu estava escondido vinha aumentando cada vez mais. E se continuasse dessa forma, logo eu seria jogado para fora daquele lugar. Aquela criatura andava de um lado para o outro. Parecia saber que a qualquer momento eu poderia sair de lá. Depois que um bom tempo se passou e a chuva diminuiu, o fluxo da água que passava por dentro daquelas manilhas baixaram rapidamente. Por um pequeno tempo, eu também observei que não era possível ouvir mais nenhum tipo de som ao redor daquele lugar que eu acabei buscando abrigo. Só depois de ter plena certeza de que aquele ser não estava mais rondando aquele lugar, eu acabei saindo de lá. E sem ao menos olhar para os lados, eu corri por toda a extensão daquela mata, até que eu consegui sair na rua que ia em direção à minha casa. Foi então, no momento em que passava pela casa daquele velho senhor, que eu acabei notando que aquele homem se encontrava lá, parado olhando por uma pequena abertura que existia na cortina da janela. Mas desta vez não era para mim que ele olhava. Sua atenção estava voltada para a mata. Parecia que ele sabia que alguma coisa estava lá embrenhada, somente observando os meus movimentos. E tão logo eu adentrei em minha casa, meu pai veio rapidamente em minha direção e acabou me perguntando o que havia acontecido para ter demorado tanto. Por incrível que pareça, eu não tive tempo nem de me explicar. O silêncio daquela noite foi cortado por um grito muito estridente. Este grito era bastante parecido com os gritos que o lobisomem dava em meio à mata, no momento em que tentava me alcançar dentro daquela manilha. Nossa casa estava toda trancada. Meu pai somente me olhava e gesticulava com suas mãos, pedindo para que eu ficasse parado e completamente em silêncio. Também não demorou muito para que ouvíssemos que alguma coisa andava ao redor de nossa casa. O que estava do lado de fora andava devagar. Tanto eu como meu pai conseguimos ouvir seus passos pesados. Também era possível ouvir grunhidos aterradores. Algo muito parecido com rosnados de um cão. E por muitas das vezes que ouvíamos estes rosnados, eu também conseguia ouvir o som da criatura se engasgando em sua própria saliva. O que estava do lado de fora caminhou por toda a extensão da casa. E quando chegou até a porta dos fundos, que dava a saída da cozinha de nossa casa para o quintal, a criatura passou a se jogar sobre a porta, com a intenção de arrebentar para chegar até nós. Não foi uma nem duas vezes que o lobisomem investiu sobre a porta, e não demoraria para que ele conseguisse colocá-la abaixo. Como nossa casa também tinha uma porta que dava a entrada à frente da casa, eu, junto com meu pai e minha mãe, ficamos próximo a esta porta. Caso a fera conseguisse entrar em nossa casa, sairíamos rapidamente pela frente, pois teríamos uma pequena chance de chegarmos até ao carro de meu pai. Então não demorou muito para que ouvíssemos o som de madeira se quebrando. E seguido disso, a porta da cozinha sendo destruída. Antes mesmo de meu pai abrir a porta para corrermos até seu carro, o lobisomem já estava na sala de nossa casa. O que acabei vendo naquele momento perturba minhas noites de sono até os dias atuais. Aquilo era uma criatura que possuía boa parte de sua forma humana. Seu corpo, apesar de ser encoberto por pelos ralos,
também era encoberto por cicatrizes. Suas pernas eram muito semelhantes a pernas humanas, mas seus joelhos pareciam virados para trás, de forma que dava a impressão que eram quebradas, e seus pés possuíam longos calcanhares. Aquilo andava somente na ponta de seus pés, de forma que era possível ouvir as suas unhas se chocando contra o assoalho de nossa casa. Seus braços não pareciam ser tão longos, de forma que aquilo andava com seus braços meio entreabertos, e seu peito quase arrastava no chão. Mas o que mais me impressionou era a forma da cabeça da fera. Ela possuía a aparência de um jumento. Suas orelhas eram compridas e caídas, e quase encostavam no chão. Mas o que mais me assombra até os dias de hoje eram os dentes que aquele ser demoníaco possuía em sua boca. Boa parte de sua arcada dentária se projetava para fora de seu crânio, e dessa forma aquela criatura deixava exposto boa parte de seus dentes enormes. E seu focinho era bastante semelhante a de um porco. Só quem já teve a experiência de se aproximar da própria morte sabe da sensação que eu tive. Eu acabei vendo a minha vida inteira passando à minha frente naquele momento. E só voltei a mim quando senti meu pai me puxando para fora da casa. Seguido disso também ouvi muitos tiros em nossa direção. A criatura que invadiu a nossa casa caiu à frente da porta e ali ficou agonizando por algum tempo. Então, quando acabei olhando para trás de mim e minha família, eu vi aquele senhor que eu acreditava ser o lobisomem caminhando pela frente de nossa casa e indo em direção à criatura. Depois disso, só ouvi mais um tiro. Então aquele senhor caminhou até a nossa direção. E tão logo se aproximou de nós, houve um silêncio que cortou a noite. Então aquele homem acabou pronunciando que há muito tempo já vinha acompanhando meus passos. Ele sabia que a mata já não era mais segura para um jovem da minha idade ficar perambulando sozinho, principalmente nos fins de tarde. Também falou que a criatura que tentou matar a minha família era um homem que morava naquele lugar muito tempo antes de nós chegarmos. Então meu pai perguntou por qual motivo aquele senhor sempre entrava na mata durante os fins da tarde e só retornava somente durante as manhãs do outro dia. Estas matas são cheias de armadilhas que eu mesmo coloquei. Também existem postos de observação, somente para ficar à espera da criatura. De todos os lugares que ela poderia me achar, a copa das árvores seria o único lugar seguro para não ser morto por um lobisomem, pois o formato de suas pernas não permitem que subam em árvores. Depois disso, aquele velho, com a ajuda de meu pai, jogou a criatura sobre a sua velha caminhonete e falou para meu pai não se preocupar, pois ele iria dar fim àquele ser. Diferente do que sempre ouço falar, eu não vi aquela criatura voltar à sua velha forma humana. Quando ela foi morta, ela estava em forma de lobisomem. E da mesma forma que foi tirada da porta de nossa casa, continuou na mesma forma animalesca. Cordiais uivos a todos. Boa noite.